Olá a todos, eu sou André da Celco Internet. Quero convidar a todos a acompanhar uma live que nós vamos produzir no domingo, dia 15 de novembro, a partir das 17 horas, onde nós vamos mostrar a apuração em tempo real dos votos das eleições municipais em Chapada dos Guimarães. A transmissão ocorrerá nos nossos canais oficiais do Facebook e YouTube, nos canais oficiais do jornal Folha da Chapada, na TV Ecovale, canal 13, na Rádio Mirante FM 104.9 e nos canais oficiais da Sociedade Civil Organizada. A live acontece dia 15 de novembro, a partir das 17 horas. Nós também convidamos a Sociedade Civil Organizada e o juiz eleitoral Dr. Ramon para um bate-papo esclarecendo as principais dúvidas referentes às eleições municipais. Essa entrevista você acompanha a partir de agora. Bom dia a todos, aos telespectadores. Estamos aqui na Justiça Eleitoral, junto com o nosso magistrado, Dr. Ramon, a convite da Celco, para realizarmos um bate-papo, uma conversa sobre as eleições agora nesse ano, né, nesse período. E o convite, né, da Celco foi pautado no trabalho que fizemos das entrevistas junto com o cidadão de Chapada, escutando o que ele gostaria de ter de informações das proposições de todos os candidatos. E neste momento, na data de hoje, dia 13, contribuir com esse fechamento do Dr. Ramon do processo de eleições aqui de Chapada. E então a nossa primeira pergunta, que veio da sociedade como um todo, é justamente qual é o balanço da campanha eleitoral, na visão do magistrado, né, das ações desse processo todo, desses 45 dias de eleições em Chapada. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de esclarecer e dar transparência ao nosso trabalho da Justiça Eleitoral. Bem, o balanço da campanha como um todo é um balanço muito positivo. Nós tivemos uma campanha limpa, sem maiores intercorrências, tirando duas questões criminais que já estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que inclusive motivou o nosso pedido de reforço de Polícia Federal, que virá para o município de Chapada e para os municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra. Tirando essas duas questões que são pontuais, isoladas, a campanha transcorreu de forma limpa, com os candidatos em geral respeitando as regras do jogo, sem violação de regras de propaganda, também fora uma ou outra questãozinha muito isolada, as coligações dos partidos muito bem organizados, os candidatos procurando se informar. Enfim, foi muito positivo. A equipe do cartório eleitoral trabalhou muito bem, seguindo o cronograma estabelecido pelo TRE, de distribuição de urnas, de carregamento das urnas com os dados dos candidatos e dos eleitores, distribuição dos materiais que vão para os mesários, para os coordenadores, etc. O TRE nos supriu de todo o material de limpeza, de higienização por conta da questão da pandemia. Todos os mesários, coordenadores foram treinados, alertados e advertidos para garantir a segurança e a segurança sanitária dos eleitores e de quem vai trabalhar no dia do pleito. Enfim, tudo transcorreu de forma bastante tranquila e positiva, de modo que a gente teve que interferir o mínimo possível, e as pessoas respeitaram as regras e nós conseguimos chegar até essa antevéspera das eleições com bastante tranquilidade para poder realizar o pleito no domingo. Estamos em época de pandemia, quero aqui lembrar que nós estamos num ambiente reservado, com todas as recomendações de cuidado, por isso que estamos sem a máscara, né? Coloco para que todos saibam que a gente conhece e respeita e sabe da necessidade de cuidar um do outro em épocas de pandemia. E sintetizando as perguntas do cidadão, essa primeira etapa da entrevista é justamente na questão, olhando essa situação de Chapada, a questão que percorre esses 45 dias. E a pergunta, então, vem sobre a questão aí de qual é o número de votantes oficiais, quais são o número de sessões em Chapada, quais são alguns desses indicadores que o senhor possa contribuir conosco? Claro, com muito prazer. Primeiro, é preciso lembrar ao eleitor que as zonas eleitorais elas não são exclusivas dos municípios. Então, por exemplo, a zona eleitoral de Chapada dos Guimarães é a sede. Então, a 34ª Zona Eleitoral, ela compreende os municípios de Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Chapada dos Guimarães.
Portanto, o cartório eleitoral de Chapada, ela organiza, fiscaliza e coordena toda a votação desses 3 municípios. Isso é bem importante de se deixar registrado. Então, quando a gente fala em urnas, preparação de urnas, candidaturas, registro de candidatura, a gente está falando dos 3 municípios. Pois bem, nós temos aqui em Chapada dos Guimarães um total de 15.755 eleitores aptos a votar. Em Nova Brasilândia, 3.612 e em Planalto da Serra, 2.546 eleitores aptos a votar. Portanto, nós temos na 34ª zona 21.913 eleitores aptos a votar. Quando a gente diz eleitores aptos a votar, nós já estamos excluindo aqueles que tiveram seu título cancelado, porque não fizeram biometria, cancelado porque não compareceram nas 3 últimas eleições, cancelado por algum tipo de multa, suspenso porque por acaso tem alguma condenação criminal ou por improbidade, enfim, aquelas situações que a lei prevê que o título está ou cancelado ou suspenso e a pessoa não pode votar. É importante também deixar registrado que a Justiça Eleitoral faz inúmeras campanhas na internet, na televisão, para que o eleitor nunca deixe para a última hora regularizar o seu título. E infelizmente a gente vê isso acontecer muito, a pessoa chega na véspera da votação, ela quer votar. E muitas vezes o título está cancelado por alguma dessas situações que eu acabei de mencionar. Então, infelizmente, nesses casos, o eleitor não vai conseguir votar. Então, se ele chegar na sessão eleitoral, por acaso, no dia, você eleitor que nos ouve, chegar no dia da sessão e por acaso o seu nome não estiver na sessão, procure o cartório eleitoral, que o cartório eleitoral vai verificar a situação para você. Se por acaso o título estiver cancelado, você não poderá votar. Agora, se houver alguma situação de diferença de sessão, de local de votação, você será informado e então poderá votar. Então, uma das perguntas era justamente desse item. Então, teremos plantão aqui para as informações pertinentes ao que o eleitor precisar, como, por exemplo, se ele não localizar o local de votação dele. Com certeza, assim, em verdade, a gente já está trabalhando em regime de plantão há alguns dias, né? O TRE, por conta da pandemia, nós tínhamos até uma incerteza, poucos meses atrás, se iríamos ou não realizar eleições, por conta da pandemia. Todavia, decidiu-se que iria realizar, adiou-se por 1 mês e meio, mais ou menos, 40 e poucos dias, e desde então, desde a época do registro de candidaturas, que ocorreu no mês de setembro, nós estamos em regime de plantão permanente, ou seja, o cartório ele não fecha, ele está sempre aberto, sempre tem um servidor aqui de plantão, para receber denúncias, reclamações, representações processuais com alguma medida de urgência, inclusive para atender o eleitor em caso de dúvida. Não seria diferente, né? No sábado e no domingo, o eleitor vai ter o cartório eleitoral aberto o tempo inteiro para ele poder se socorrer e tirar alguma dúvida e verificar essa situação dele. Nós estamos aí chegando já no dia 15, né? Daqui um pouquinho vamos exercer o nosso papel aí de grande responsabilidade de escolher os nossos gestores. Esse ano, Mato Grosso também vai votar para senador. Então, teremos vereadores, prefeito e senador. Qual é a recomendação do senhor para que tenha agilidade nesse processo, né? O que o eleitor pode fazer para ganhar tempo, né? E evitar que a gente tenha filas? Essa é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, lembrar o eleitor. Eu digo lembrar porque muita gente está esquecendo que tem uma campanha eleitoral para eleição suplementar para o cargo de senador, por conta da cassação de uma senadora que foi eleita. Então, assim, o eleitor, muitas vezes ele vai chegar na sessão eleitoral, ele vai ter o seu candidato a vereador e a prefeito e vai ter esquecido, ou então nem lembrado que tinha eleição para o Senado. Se ele não votar para senador, ele não consegue concluir o processo de votação e ele não vai conseguir obter o comprovante de votação. Então, você eleitor que nos escuta, nos ouve, nos vê, lembre-se, você vai ter que concluir a sua votação. Então, tenha em mente um candidato ao Senado. E se você não souber em quem votar, pode vir ao cartório, pegar a lista de candidatos, ou no dia da votação, essa lista vai estar afixada na porta da sessão para eventual dúvida. Mas, enfim, teremos eleição para um cargo majoritário. O eleitor ele vai ter que percorrer esses 3 caminhos, esses 3 passos. Nós teríamos, então, a seguinte ordem de votação. Primeiro, o eleitor vai votar para o cargo de vereador, que são 5 números. Depois ele vai votar para o cargo de prefeito, que são 2 números. E por último ele vai votar para o cargo de senador, que são 3 números. Eu digo isso porque isso é uma coisa que acontece em toda a eleição. O eleitor acaba, ele vota em um candidato, por exemplo, e quer ir embora. Ele vota só no vereador dele e vai embora.
Se ele não concluir a votação, o voto dele não é computado. E aí ele sai bravo, irritado com o pessoal da Justiça Eleitoral. Não, ele tem que concluir os 3 passos. Ainda que ele vote em branco e nulo, é um direito dele também. Mas ele tem que concluir a votação, escutar a mensagem final e a palavra fim na urna. Aí ele encerrou e o mesário então vai apresentar para ele o comprovante de votação. Já que a gente está falando desse momento do voto, de fato, qual é a preparação que ele deve ter? Ele precisa ir de máscara? Ah, sim. Importante pergunta. Só antes, recapitulando, que você me perguntou qual a preparação que o eleitor deve ter para votar. Isso. Há tempos, a Justiça Eleitoral já adota a famosa colinha. Então, para o eleitor é importante. Às vezes, na hora H, ele não vai se lembrar dos números. Não tem problema levar uma colinha na mão, um pedaço de papel, né, escrito, né, quais são os números dos seus candidatos. Isso é até importante para que lá na hora ele não fique demorando para votar. Se ele tem essa colinha, ele apresenta o documento dele, entra na sessão, olha, digita os 3 cargos, os números dos 3 cargos que ele quer votar e depois ele conclui a votação e vai embora. Então pode e deve, até é recomendável que ele leve uma colinha. Passando para a segunda pergunta, que é a questão de segurança, muito importante você ter falado, porque esse ano a gente teve um cuidado especial de orientar os coordenadores, os mesários, os secretários de prédio, que são os diretores das escolas, para essa questão. Bem, ninguém vai poder entrar no colégio, não é nem dentro da sessão, dentro do local de votação, todos os colaboradores estão orientados a não permitir a entrada de ninguém sem a máscara, que é um local que, por mais que se tome cuidado, vai ter um número de pessoas elevado. Então é importante o eleitor levar a sua máscara. Não adianta o eleitor ficar bravo e dizer eu quero votar, eu tenho direito. Se ele estiver sem a máscara, infelizmente ele não vai poder ingressar dentro do colégio. Dentro da sessão, então, nem se fale. Esse eleitor vai ser orientado a retornar para casa ou a conseguir uma máscara fora do colégio e retornar. Também é recomendável que o eleitor leve a sua caneta. Né? Porém, se ele esquecer ou não levar, não tem problema. A Justiça Eleitoral tem a caneta lá, essa caneta vai ser higienizada, não há problema algum. Quando ele ingressar no recinto da sessão eleitoral, dentro da sala onde ele irá votar, todas essas salas vão estar equipadas com álcool gel. Então esse eleitor ele pode higienizar, ele pode e deve higienizar, vai ser orientado a higienizar as mãos antes e depois de votar. Porque não vai ter a urna eletrônica, ela não pode sofrer a todo momento. Imagina se todo mundo que passar tiver que limpar a urna eletrônica, a votação não caminha. Então o caminho vai ser o eleitor entra, higieniza as mãos, vota, sai, higieniza as mãos e vai embora. De modo que preserva a segurança de todo mundo e evita a eventual propalação do vírus, se alguém estiver contaminado. Outra recomendação interessante que a Justiça Eleitoral tem feito é que o eleitor que tiver com algum tipo de sintoma, febril, sintomas do coronavírus que estão amplamente divulgados aí pela mídia, ele não vai votar. Não tem problema, ele não precisa votar. Passados os dias, quando ele melhorar, ele comparece o cartório eleitoral, justifica e não vai ter problema algum. Né? Porque se ele chegar na sessão, chegar no local de votação com algum tipo de sintoma, tosse, isso, etc. e tal, ele pode sofrer algum tipo de constrangimento e ter que retornar para sua casa. Uma pergunta bem simples que chegou até nós é a cor da caneta. Ela deve ser preta, azul? Qual é a cor dela? Tem alguma cor específica? Não. Nenhuma restrição em relação à cor de caneta. A caneta, na verdade, ela é indiferente, a cor da caneta é indiferente, né? Porque vai ser utilizada tão somente para assinar o comparecimento do eleitor no caderno de votação. É importante registrar também que aquele eleitor que não é alfabetizado, ele pode deixar a sua impressão digital lá no momento da votação, ou eventualmente, se tiver algum tipo de dificuldade, o próprio mesário, presidente de sessão, ele vai consignar que o eleitor não pôde assinar ou não quis por conta de contaminação e vai registrar no livro de ocorrências da sessão eleitoral que o eleitor tal compareceu para votar, porém não assinou por conta disso. Isso também é uma possibilidade de acontecer. O eleitor muitas vezes não vai querer por medo, por receio, por cuidado, não quer pegar em caneta diferente, não quer deixar a impressão digital. Não tem problema, o mesário vai fazer constar em ata que ele compareceu e votou e entregar o comprovante de votação para ele. O eleitor pode baixar aí no seu celular, né, o seu título? Sim, interessante essa pergunta também, que é uma inovação da Justiça Eleitoral, né, para facilitar, principalmente aqueles que estão na zona urbana, né, quem tem mais facilidade com a tecnologia, muitos não têm. Aqueles que têm facilidade com a tecnologia, eles podem baixar o e-título no celular, na loja virtual, é um aplicativo gratuito, ele pode ser utilizado tanto para
apresentação do título, quanto para a justificativa, que essa é uma inovação interessante. Então, aquela pessoa que está fora do seu domicílio, está enchapada e não vota enchapada, ele pode justificar no dia da eleição por meio do e-título. Então, ele baixa esse aplicativo, ele pode, evitando, inclusive, de ter que comparecer numa sessão para poder justificar, que é o normal, né? A pessoa está fora do seu domicílio, ela tem que justificar o porquê que ela não está votando. Normalmente, em tempos normais, fora de pandemia, a pessoa iria até uma sessão eleitoral e faria sua justificativa. Esse ano criou-se o e-título para facilitar e impedir que esses eleitores se desloquem até a sessão, evitando mais deslocamento. E o e-título também serve para a apresentação do título. Todavia, a apresentação do e-título não dispensa o documento de identidade com foto. O que vai comprovar a identidade do eleitor é a identificação com foto. RG, carteira de habilitação ou identificação profissional. Em questão, as distâncias aqui das urnas, né? E se essa distância ela prolongaria o fechamento, a conclusão do ato de somar todos os votos e ver quem será o novo prefeito aí 2021-2024. Nós temos algumas comunidades que distam até 180 quilômetros da sede da zona. Comunidade de Praia Rica, principalmente na região do Manso, e outras aqui também de outras regiões que distam às vezes 2 horas de carro da sede da zona. Algumas dessas localidades elas vão ter transmissão remota. O que é isso? Vai um técnico de urna, que é um profissional especializado, contratado, ele vai fazer a leitura dos dados daquela urna e vai transmitir para o TSE. O TSE faz o registro e devolve para a zona eleitoral. Então, nessas localidades muito distantes. Nas que não são tão distantes, os coordenadores eles vão recolher a urna junto com a mídia, que é o cartão de memória que fica atrás da urna, e vão trazer para a sede da zona. De toda forma, toda a totalização vai ocorrer dentro do cartório eleitoral. Ainda essa que a transmissão remota é feita, vai para o sistema do TSE, mas depois ele baixa para os sistemas da zona eleitoral, e é aqui que a gente faz a totalização e imprime o resultado oficial da votação. De modo que, respondendo a sua pergunta, nós não vamos sofrer muito atraso. A nossa previsão é que até 3 horas, 4 horas no máximo, depois do término, do encerramento da votação, a gente já tenha um resultado aí de todos os municípios. Ou seja, encerra-se às 5 horas da tarde, vamos colocar aí que até às 21, no máximo até às 22, a gente já vai ter o resultado do pleito e já vai poder proclamar o resultado e proclamar os eleitos dos 3 municípios. Sobre o dia da votação, né? É possível, eu, eleitor, né, eu tenho um candidato, eu posso passar a propaganda dele pelo celular? Olha, no dia da votação, qualquer tipo de propaganda eleitoral ela é vedada. Qualquer tipo de propaganda eleitoral ela é vedada. Então é importante que esse eleitor evite esse tipo de prática no dia, porque se por acaso alguém fizer uma denúncia e comprovar que esse eleitor estava divulgando propaganda eleitoral no dia, ele pode sofrer um processo criminal por boca de urna, que é crime, no dia. Então isso é bem importante que fique registrado. No dia não pode. O que se busca garantir com isso? No dia da eleição é um dia de tranquilidade, é um dia de calma, em que ninguém deve sofrer interferência interna ou externa, e deve estar com a sua escolha feita já. Então, o que se busca evitar é que no dia da eleição qualquer pessoa tente influenciar, coibir, pressionar aquele eleitor a uma determinada escolha. Esse eleitor teve todo o percurso até o dia da eleição. No dia da eleição é para ele amanhecer, comparecer à sessão e votar. Então, o que se quer coibir é isso, evitar é isso. Que ninguém pressione o eleitor a escolher no dia da eleição. O dia da eleição é para ser um dia de tranquilidade. Em relação também à questão das recomendações de postura aos arredores, né, dos cabos eleitorais, é a mesma, para mim, que a senhora acabou falando, enquanto cidadã, é o momento de votar tranquilamente, para casa e aguardar o resultado? Isso, exato. Inclusive, cabo eleitoral no dia da eleição não existe, né? Porque cabo eleitoral é justamente aquela pessoa que trabalha para determinado candidato ou partido, buscando angariar apoio, né? E no dia da eleição, essas práticas não são possíveis. Então, como eu disse, no dia da eleição já não é hora mais de correr atrás de nada, nem de manifestação. Sim, manifestação depois, né? De comemoração, de eventual vitória ou não, enfim.
Mas no dia da votação, a recomendação é para todos, indistintamente, inclusive para os candidatos. Os candidatos não devem ficar perambulando pela cidade. A orientação que a gente deu para os coordenadores é que os candidatos compareçam ao seu local de votação, votem e vão embora, evitem ficar perambulando, cumprimentando, dando oi, sorrindo, porque isso pode ser confundido com o eventual pedido de voto, e se ficar caracterizado, esse candidato pode até sofrer uma voz de prisão por crime de boca de urna no dia da eleição. Olha que constrangimento. Pode acontecer, a nossa orientação foi essa, orientar o candidato a comparecer, ele tem prioridade, ele não precisa ficar na fila, ele vai chegar, vai votar e tem que ir embora. Se ele ficar perambulando muito, ele vai ser advertido e vai ser convidado a se retirar. Se ele insistir, ele pode sim ser preso em flagrante por crime de boca de urna. Na hora da contagem de votos, desse fechamento, será transmitido e disponibilizado, né, para que o cidadão possa acompanhar. O senhor poderia comentar para nós um pouquinho mais para esclarecer ao telespectador? Claro. Em práticas anteriores, em anos anteriores, da minha atuação como juiz eleitoral, desde 2012, a gente sempre buscou dar a maior transparência possível. Então, quando veio o pedido da Celco para acompanhar a transmissão, eu recebi esse pedido com muita felicidade, assim como receberia de qualquer outro veículo de comunicação que quisesse transmitir e participar. Porque a imprensa tem um papel fundamental na democracia, que é da transparência, ampliar a divulgação. E todo o nosso trabalho, tanto na justiça eleitoral, na justiça comum, em qualquer âmbito do poder público, ele deve ser o mais transparente possível. Nós não temos que esconder nada. Pelo contrário, a gente quer mostrar, esgarçar para qualquer pessoa que quiser ver. Se a gente pudesse, tivesse espaço, a gente deixaria tudo aberto para o eleitor vir e acompanhar tudo de perto, inclusive com os próprios olhos. Pela questão da pandemia, a gente teve que tomar algumas medidas de restrição no ambiente de apuração. Então a gente vai limitar o número de fiscais, de candidatos, de partidos. Então, nesse caso, a atuação de vocês da imprensa e da sociedade civil organizada cresce ainda mais. Que vocês é que vão mostrar para todo mundo que não vai poder comparecer em loco o que está acontecendo aqui dentro. E o que acontece aqui dentro nada mais é do que a leitura de dados que foram coletados pelas urnas por um sistema informatizado, checado, inspecionado, averiguado de todas as formas possíveis, com maior amplitude, divulgação e publicidade possível, para que o eleitor tenha segurança de saber que o que ele depositou na urna eletrônica vai ser o resultado final contabilizado pelo sistema. Acredito que o que está faltando é a gente falar do pós. Encerrou, estamos sabendo quem é o candidato que vai exercer o comando do nosso município, os vereadores que foram eleitos. Qual a recomendação do senhor para esse pós, né, ao cidadão? A gente sabe que está em época de pandemia, sabemos os problemas, então qual é a melhor atitude, né, perante a justiça e a cidadania, para que a gente tenha também um fechamento muito bacana em Chapada, já que nós temos 8 candidatos a prefeito, né? Mais de 100 candidatos aí a vereadores, né? Qual é a recomendação? Pois bem, em relação ao período pós, ou seja, encerramos a votação às 17 horas. Esse ano tem uma peculiaridade, que é bom de se registrar, que a votação ela se inicia 1 hora antes do normal. Ou seja, em anos anteriores, historicamente, sempre se iniciou às 8 da manhã e se encerrou às 17 horas, às 5 da tarde. Esse ano se inicia 1 hora antes, às 7 da manhã. Lembrando que o horário das 7 às 10 é prioritário para idosos. Ou seja, aquela pessoa mais jovem, que não é idoso, recomenda-se que ela vá depois das 10 da manhã. Do contrário, ela pode ter que esperar muito, porque a orientação é que todos os velhinhos e as pessoas mais idosas sejam passadas na frente. Então, isso é bom deixar bem claro para o jovem que está nos ouvindo. Encerrada a votação às 17 horas, começa todo aquele trâmite, que eu expliquei brevemente, que é de transporte das urnas para a sede do cartório, das localidades mais próximas, dentro da cidade, das zonas rurais mais próximas, e de transmissão das localidades mais distantes. Isso tudo vai sendo alimentado pelo cartório eleitoral, e aqui a cerimônia vocês da imprensa estarão acompanhando, e os fiscais, os partidos, parte deles vão estar aqui acompanhando, inserindo a mídia que tem na urna no computador. E esse computador vai lendo esses dados, vai transmitindo para o TSE e esses dados vão retornando. Se Deus quiser, até as 9 da noite, essa é a nossa expectativa, a gente consegue dizer já, os eleitos são esses. Nós vamos imprimir um relatório e vamos proclamar em voz alta,
com transmissão, para todos saberem quem são os candidatos eleitos. Dito isso, o que a gente recomenda e espera é que os vencedores comemorem com responsabilidade, sem algazarra, sem bagunça, sem violência, e que os perdedores aceitem o resultado. Que infelizmente a gente está vivendo uma crise na democracia, uma crise sem paradigmas, em que muitas vezes o perdedor ele apela para dizer que o sistema é fraudado, que não é legítimo, etc. e tal, como nós estamos acompanhando nos Estados Unidos da América, como já acompanhamos, inclusive no Brasil, infelizmente. Isso para nós da Justiça Eleitoral é muito ruim, porque a gente há tempos trabalha, né, com isso e tem a certeza de que o sistema ele é seguro, ele funciona e funciona muito bem. Então o que a gente espera de quem infelizmente for derrotado pelas circunstâncias da votação é que aceite o resultado e vamos partir para a próxima, vamos fazer o papel de quem perdeu, que é o quê? O papel de fiscalizar, de cobrar, de criticar, obviamente, e de tentar fazer uma sociedade melhor, inclusive do outro lado da história, esperando a sua vez, eventualmente, de ser eleito. É isso que a gente espera. Mais algum detalhe que a gente tenha deixado de comentar, que você pensa que é importante? Por exemplo, me ocorreu agora o distanciamento na fila, né? Essa fila vai ficar no portão, né? Qual é esse item também, por gentileza? Excelente pergunta. Essa questão de pandemia trouxe uma série de cuidados extras, né? Como é que vai funcionar basicamente? O eleitor vai ingressar normalmente na escola, se estiver de máscara, ingressou no local de votação. Ele vai ser orientado a se dirigir para a sua sessão. A fila na sessão, sim, o secretário da sessão, ele vai ser orientado a manter o distanciamento entre os eleitores na fila e a permitir o ingresso de apenas um eleitor por vez dentro da sessão, né? Com máscara, com higienização de mãos e só, e eventualmente a pessoa que tiver com algum tipo de sintoma, ela vai ser convidada a não ingressar, inclusive, no colégio. Vamos lá, questão de bebidas alcoólicas, consumo, bares, recomendações para o cidadão também, por gentileza? Sim. Historicamente, nós temos problemas, né? Sempre, invariavelmente, problemas com eleitores que chegam para comparecem à sessão alcoolizados. Esses eleitores, infelizmente, se o coordenador de local perceber esse estado alcoólico do eleitor, ele vai ser convidado a retornar para sua casa. E o eleitor que promover algum tipo de baderna ou algazarra, ele pode inclusive sofrer voz de prisão por desobediência e tumultuar o local de votação. Isso, toda eleição a gente tem que dar voz de prisão pelo menos para uma meia dúzia de eleitores que insistem em comparecer bêbados e promover algazarra, né? E principalmente quando não acatam as orientações dos coordenadores de retornar para casa e voltar mais, tomar um café, um banho gelado e voltar mais tarde. Agora, em relação à venda de bebidas alcoólicas, historicamente a Justiça Eleitoral proibia a comercialização de bebidas alcoólicas. Todavia, essa prática não existe mais. Não temos instrumentos para proibir essa venda na véspera, né? Até porque Chapada dos Guimarães é uma cidade turística, recebe pessoas de inúmeras localidades do Brasil e do mundo. Como é que a gente vai impedir, sendo que só votam aqui os eleitores daqui? O que a gente recomenda aqui é a recomendação de sempre, bom senso. No outro dia a pessoa vai ter que votar, evite os excessos, principalmente porque se ele fizer isso, cometer algum tipo de excesso, no outro dia ele pode ser impedido de votar, inclusive. Mais uma situação que a gente recordou das perguntas que recebemos pelos WhatsApp. A questão por que é o voto branco e o voto nulo, e se isso pode mudar o resultado de uma eleição. Interessante questionamento também, obrigado. Votos brancos e nulos, vamos lá, diferençazinha básica. Quando o eleitor vota em branco, ele está dando uma mensagem, ele está dizendo, estou votando, mas eu não quero nenhum desses candidatos aqui presentes, mas ele está votando. Quando ele vota nulo, ele está dizendo assim, eu não estou votando, estou anulando o meu voto. Antigamente, existia uma diferença na contabilização. Hoje em dia, equilibrou, ou seja, não faz diferença para a totalização dos resultados se é branco ou se é nulo, que vai se considerar, para efeito de eleição, os votos válidos. Então, não há diferença na totalização e no resultado. Agora, para o eleitor faz diferença, né? Se ele vota em branco, ele está dando uma mensagem, eu não quero nenhum de vocês que estão aí. Se ele está anulando, ele está dizendo, não, eu não quero votar. Basicamente é isso.
Também gostaríamos de saber qual é o posicionamento sugerido para com o cidadão que observar, a gente espera que não aconteça, né? Mas se ele observar algum formato de compra de voto, qual é a função do cidadão? Bem, o eleitor ele tem à sua disposição canais eletrônicos como o sistema Pardal, que funciona bem. Os eleitores eles têm feito denúncias por propaganda, basicamente por propaganda irregular, que é um sistema eletrônico. Porém, no dia da eleição é tudo muito rápido, né? Talvez esse sistema não dê tempo de apurar, e a compra de votos geralmente é algo que se presencia e se pega no momento, né? Muito rápido. Esse eleitor, hoje em dia, ele tem à sua disposição um mecanismo que é muito eficiente, que é o celular. Se ele conseguir filmar essa prática, obviamente a gente vai conseguir identificar os infratores e vai mandar na hora uma viatura da polícia para tentar coibir da voz de prisão em flagrante para essas pessoas que praticarem esse ilícito. Então o que ele pode fazer, eu acho que seria mais eficiente, seria isso. Tentar se camuflar e filmar essa prática e assim que possível comparecer ao cartório ou enviar pelo sistema Pardal ou comparecer em cartório para fazer a denúncia ou procurar um coordenador, alguém que esteja identificado com crachá e denunciar a prática imediata para que a gente possa na hora mandar uma viatura policial ou se dirigir até o local para coibir a prática e, se possível, pegar os infratores com a mão na massa, para dizer assim. Da nossa parte, em nome da Sociedade Civil Organizada da CELCO, a gente agradece, temos certeza que esse bate-papo vai esclarecer muito a todos nós, né, cidadãos, para que possamos exercer a democracia, e deixo as considerações finais ao senhor, né, para que a gente possa encerrar esse bate-papo. É um prazer aprender e ajudar aí a gente pensar e construir um município melhor. Eu agradeço a oportunidade de poder dar a maior publicidade e transparência para os trabalhos da Justiça Eleitoral. Para nós isso é o mais importante, que todo o nosso trabalho seja divulgado por vocês. Como eu disse anteriormente, sem os servidores do cartório eleitoral que trabalharam arduamente nesse último período, principalmente, nada disso seria possível. Então o juiz muitas vezes ele é o cérebro, ele pensa as soluções, mas quem executa é o corpo. Então os meus servidores são os braços e pernas e pulmão e coração, enfim, todo o corpo da Justiça Eleitoral. São eles que realmente realizam as eleições. Então a eles fica dedicado todo o meu agradecimento e meus parabéns. Para o eleitor fica a mensagem de que ele tenha bastante tranquilidade, evite qualquer tipo de interferência externa, deixe de escutar pressões, lembre-se de que todos os candidatos têm uma história, de que não é só naquele momento, né, de convencimento, eventualmente. Lembre-se de que aquele candidato que eventualmente oferece algum tipo de vantagem não merece a sua confiança, porque merece a sua confiança aquele candidato que tem propostas, aquele que demonstrou que pode trabalhar pela sua cidade, não aquele que te oferece algum tipo de vantagem imediata. Respeitem as orientações da Justiça Eleitoral, dos coordenadores, e tenham a maior tranquilidade possível para comparecer às sessões. E a gente também da Justiça Eleitoral, como é a festa da democracia, espera e deseja que os eleitores compareçam à sessão, que eles votem, exerçam o seu direito, que depois não adianta reclamar do resultado. Se você não exercer, não comparecer, muitas vezes depois não adianta reclamar do resultado. Então a gente da Justiça Eleitoral fica aqui registrado um desejo de excelente votação, bastante tranquilidade, que tudo transcorra da melhor forma possível. Nós, em nome da CELCO, da Sociedade Civil Organizada, em nome do Dr. Ramon, convidamos a todos para que exerçam realmente, né, esse papel bacana de cidadão, e nos encontramos e convidamos a acompanhar todo o processo de eleição, e quando a gente tiver mais oportunidades a gente volta a conversar. Um abraço a todos. Um abraço.